Bom, boa tarde a todos. Aula de matemática, nono ano, turno vespertino, Guia da Barradas, 12/5/2021. Bom, eu vou começar mostrando o nosso espaço lá do Google Sala de Aula. Lembrando para vocês que existem atividades que encerram hoje, né? Atividade 1, segunda unidade. 8 pessoas já entregaram, faltam 17. Tá? Então, não esqueçam dessa atividade. O que eu esqueci de fazer para vocês, gente, nessa semana, foi dar a presença, né? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma presença aqui agora, para a primeira semana, e vou deixar hoje, tá? Tanto a presença de hoje quanto a presença da semana passada, vocês podem deixar, vocês podem fazer hoje. Eu acabei esquecendo. Presença. E aí vocês podem marcar tranquilamente na semana 1, presença aqui, e dessa semana também. Data de entrega hoje, às 23 horas. Prontinho. Então tem presença aqui na primeira semana que eu tinha esquecido. E tem a presença aqui dessa semana agora. A trilha 6, que é a trilha para essa segunda semana. E atividade que daqui a pouco ela vai aparecer para vocês. Mas já aparece para mim aqui, tá vendo? Então tá programada para agora. Ah não, amanhã, né? Deixa eu consertar isso aqui. Eu coloquei 14. Meu Deus. Deixa eu criar, inclusive. Então ela vai para 19. Ou seja, entrega dia 19. Então já aparece para vocês. Na trilha 5, eu vou abrir aqui rapidamente. Vocês, a gente viu porcentagem, tá? Viram alguns cálculos, né? A gente fez alguns cálculos, conversou um pouco sobre essa partezinha. Teve atividades no tópico 5 aqui, tá? Na situação. Eu acho que se vocês tiverem alguma dificuldade, vocês me falam, tá? Você pode explicar a segunda, na verdade, A situação 2, a situação 2? Marta vai comprar um produto de cada... Ah, lembra que eu fiz uma retificação? Deixa eu abrir a atividade lá. Sim. Deixa eu abrir a atividade. Porque assim, ó, aqui na figura, na situação 1, tem assim, Marta recebeu uma mesada de 200 e foi na padaria comprar alguns materiais. Ao chegar, visualizou as seguintes situações. Aí você tem a vista, R$ 15, ou primeira parcela no ato da compra de 7 e a segunda parcela daqui a 30 dias. A mesma coisa para a calculadora, né, com Só outros que 200 preços. reais. Hã? 200 reais na calculadora. 200? Não, a calculadora é a 40. Não, a primeira parcela. Peraí. Se A o produto vista de vale 40. 40. Com a primeira parcela no ato da compra de R$ 200 e a segunda parcela. Isso aqui é um erro. Isso aqui é um erro. O que é que a gente faz? A vista de 40, né? Então ela custa 40. Vamos botar 20, tá? Assuma que esses 200 é R$ 20, certo? Eu fiz isso. Você fez isso. E a segunda parcela pode ser que foi um erro de digitação de mais um zero, né? E a segunda parcela de 30. A outra 2,53. Perfeito.
Tá, isso é a situação 2. Situação 1, tá? E aí ele não tem a pergunta, né? Da situação 1. Na situação 2, Marta vai comprar um produto de cada e optou por pagar a prazo. Qual o percentual de aumento? Ou seja, aqui eu pergunto em relação ao prazo, né? Se você comprar a prazo, fazer essas compras desses 3 produtos, quanto é que ele vai pagar de percentual de aumento? Entendeu? Sim. Mas como é que vai fazer o cálculo desse percentual de aumento? Por exemplo, se a compra à vista fosse R$ 100 e você comprou a prazo e você gastou 150, o percentual do aumento é o que passou, né? Não em reais. Por exemplo, 100 e agora eu vou pagar 150. Quanto foi que eu paguei em reais a mais? 50 50. reais. Só que 50 reais, ele representa quantos por cento de 100? 50. 50%. Então, qual foi o aumento? O aumento foi de 50%, Isso. certo? Mas isso é na lógica. Dá para a gente fazer de fato. Mas quando for um número que não dá para a gente perceber, como é que a gente faz a conta? É só dividir o valor posterior pelo valor anterior. Então, se a compra à vista era 100 e eu agora passei a comprar a prazo e gastei 150, é só você dividir 150 por 100. Tá? Quando você dividir 150 por 100, esse número vai dar 1,5. O que significa 1,5? Significa que 1 é o valor que você pagaria à vista e o 0,5 é o que você pagou a mais, ou seja, 0,5 é metade, né? 0,5 em porcentagem significa 50%. Eu vou levar esse para a lousa para te explicar melhor. Mas é só dividir o valor posterior com o valor anterior. Mas eu fiz, com certeza, uma retificação na atividade, porque eu lembro que, aqui, ó, atividade 1, deixa eu abrir para vocês verem. Na atividade 1, eu coloquei aqui, ó, vá até o tópico 5, resolvendo as trilhas, resolva os questionamentos que estão lá. Construa a sua resposta. Olha aí. Situação 1. Marta vai pagar o preço à vista de cada produto. Quanto ela pagará em cada um? Porque não tinha pergunta lá, entendeu? Aí eu construí essa pergunta. Então ela vai pagar o preço de cada um, tá lá já. E o total da compra é só você somar. Na questão 2 Marta vai comprar o produto de cada. Marta vai comprar um produto de cada e optou por pagar a prazo. Qual o percentual de aumento? Certo? Bom, beleza. Então eu vou trazer isso aqui para cá. Vou tirar essa apresentação e vou trazer lá para a lousa para a gente fazer uns cálculozinhos. Bom, primeira semana. Tá, eu não preciso nem. Deixa eu chamar aqui o quadro. Então, assim, ó. Deixa ele no lado. Bom, então, se eu tenho uma compra que à vista ela custa R$ 100 e a prazo ela custa 150, qual é o percentual de aumento de 100 para 150? Você pega, divide 150 por 100, é o cálculo mais rápido. Aí, claro, que essa divisão vai dar 1,5. E aí, o que significa 1,5? Sempre quando dá 1, alguma coisa aqui, ó, vou botar aqui uma interrogação, tá? Esse 1 representa o valor anterior, que é os R$ 100. Esse 1 de um inteiro. A parte fracionária representa a porcentagem de aumento. Então, se eu tenho
1,5, o que aumentou foi essa parte que representa 0,5. Porque, gente, 1,5 é 1 mais 0,5. Não é verdade? Eu estou separando a parte inteira da parte decimal. Se isso representa o valor original, que é os R$ 100, essa parte representa o aumento. Ou seja, 0,5 para a porcentagem é só você multiplicar por 100, que é correr a vírgula duas casas, ó. 0,5, correndo a vírgula duas casas para a direita. Uma, duas. Acrescento o zero aqui, fica o quê? 50%. Então, o aumento foi de 50%. Se, por exemplo, a conta deu 1,27, qual foi o percentual do aumento? É para vocês. Oi? Se o cálculo deu 1,27, qual foi o percentual do aumento? 27%. 27%. Está sempre na parte decimal. Então, todo número que vai vir depois da vírgula é o valor de aumento? É o valor de aumento. Claro que se o problema está falando de aumento, tá? E é sempre dividindo o que, Eliel e todos os outros que estão aqui, é sempre dividindo o valor posterior sobre o valor anterior, ok? Então, por exemplo, eu tinha um valor anterior 100, passou a ser 150. Então, a divisão vai ser 150 dividido por 100. Aí você pergunta assim, ó, você e os outros. Professor, se eu tenho uma compra que custava à vista R$ 100 e passou a custar 80, faz sentido eu falar de aumento aí? Não, Não. Faz sentido eu falar de quê? diminui. De diminuir, de desconto. Então aqui vai envolver o quê? Uma pergunta: qual foi o fator de desconto disso daí? Quanto foi o percentual de desconto? Aí, 20%. aí você fala assim, e a divisão vai ser como, professor? Vai ser sempre o final menos o inicial? Sim. Continua sendo. O preço que foi, que é 80, passou a ser, dividido pelo preço anterior. Quando você faz essa conta aqui, ó, de forma rápida, na calculadora, 80 dividido por 100, vai me dar 0,80. O que significa 0,8? Significa assim, ó, entenda todo mundo. 0,8 é a mesma coisa que 0,80. Significa que o bem passou a ser 0, passou a ser 80%. O bem passou a valer somente 80%. Como você sabe que tudo em porcentagem vale 100, quantos por cento ele perdeu? 20. 20. Então, nessa conta aqui, você sabe automaticamente que o que falta para 100 é 20. Ou seja, o meu fator de decréscimo, de desconto, de Se for diminuição se foi for de um, 20%. é a mesma coisa pro número ímpar, né? É. Então, deu para entender Sim. essa continha? Beleza. Isso serve para a vida de vocês, viu, galera? Essas contas de porcentagem, é bom que vocês tenham uma noção bem ampla, porque vocês vão lidar com isso o tempo todo. E no mundo que todo mundo quer ser esperto, vai sempre que existir um besta. Mas vocês não têm que ser o besta da história, entendeu? Vocês têm que entender isso. Deixar que ninguém enrole vocês, tá? Então, ver um preço numa loja, decidir uma compra, passa por isso aqui, ó. Passa por esses entendimentos simples que é de grande importância para vocês na vida de vocês aí, ok? Então, eu ensinei na aula passada, eu tenho que entrar na aula de hoje, né? Mas eu ensinei na aula passada tirar a porcentagem de alguns valores, né? Determinar quanto é, por exemplo, quanto é 20% de 800, né? Aí eu expliquei uma conta simples para vocês, que era assim, ó. Eu não sei tirar 20%, mas eu sei tirar 10%. Porque 10% de qualquer coisa, de qualquer coisa,
é só correr a vírgula uma casa para a direita. Então, eu tenho 800, pego a vírgula do 800, que está aqui, né? Sempre está aqui quando não aparece, e corro uma casa para a esquerda. Quando eu corro uma casa, a vírgula fica aqui, ó. Então, fica com que número? 80. Então, 10%, você não precisa nem pegar caneta para fazer de qualquer coisa. Você já sabe. Então, 10% de 800 é 80. Como eu quero 20, 20 é 2 160. vezes 10%. Se 10% é 80, então 2 vezes 80 é 160. Então, eu expliquei de uma maneira simples para vocês como tirar, como determinar a porcentagem de qualquer número. Mas eu sei que existem exemplos, tipo assim, ó, 23% de 540, que vai ficar um pouco mais difícil. Só que aí existe um cálculo para geral. Ou seja, você faz o cálculo de forma geral. Esse cálculo vai servir para qualquer conta. Então, como é que eu tiro 23% de 540? Quanto é 23% de 540? Faz da seguinte forma. 23% significa 23 por 100. O nome já diz, né? O DI vira uma multiplicação. E o 540 continua 540. Pronto. A única conta que você tem que fazer é essa. 23 multiplica por 540. Para não andar mais rápido, vou multiplicar aqui, tá? 23 vezes 540 vai dar 12.420. E eu divido isso, porque o 100 está embaixo, ó. Esse 100 multiplica por um número que está aqui embaixo, que a gente não representa, mas é 1. Então, 100 vezes 1 é 100. Né? Continuo 100 embaixo. E aí eu divido. Quanto é 12.420 dividido por 100? É só correr duas casas para a esquerda, né? Uma, duas. Então, o valor é 124,20. Ou seja, se isso for em reais, 23% de 540 reais é 124,20. Essa conta que eu acabei de explicar para vocês, esse cálculo, faz em qualquer exemplo. Beleza? Beleza. E os outros, gente, não falam não, é? André, Maria, Caroline, Ramon, Rafael, Alessandra, Beatriz, Robert, Cauã, todo mundo entendendo? Ô, Bruno. Andrei, provavelmente, né? Natan, Beatriz, Tô entendendo, professor. Tô entendendo. tá tranquilo. Bom, gente, então é isso. Eu queria fazer esses cálculos no quadro aqui com vocês, tá? E vamos entrar num assunto hoje que é também muito bacana, que é a equação do segundo grau. A trilha que foi feita, ela não está de forma assim muito coerente com o assunto, porque ele traz um assunto chamado função do segundo grau. E, na verdade, eu acredito que não seria isso, esse assunto agora, né? Mas eu vou costurar a trilha e vou focar nela em equação do segundo grau, certo? Inclusive, eu não vou ter como fazer essa trilha toda hoje. O que é que eu vou fazer com vocês? A gente vai fazer a trilha hoje, começa hoje, daqui a pouco termina, e eu vou levar ela até a semana que vem. Então, eu vou ficar com essa trilha 6 na segunda semana e na terceira semana, certo? Aí a atividade que eu propus para vocês, que só dura uma semana, na verdade vai durar 2 semanas, que já está aí. Depois eu faço a retificação. Então vamos lá. Nessa trilha 6, ele começa com função, né? Mas na verdade vocês que estão no ano tem que começar com equação do segundo grau, certo? Então aqui, ó, eu apresento para vocês uma equação do segundo grau. X ao quadrado menos 3x mais 2 igual a zero. Vocês chegaram a ver isso? Chegaram, né? Acho que não. Não para nada. Já chegamos a ver isso. Já. Uhum. Pois é. Então, assim, toda a equação
segundo grau, ela é escrita desta forma: ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Bom, tem que ter esse formato. Mas só que existem algumas definições. O valor de A, o valor de B e o valor de C pertencem ao conjunto dos números reais. São números, certo? Números reais. E quando a gente fala de números reais, são quaisquer números. Mas só que tem uma ressalva. Com A diferente de zero. Ou seja, o A não pode ser zero. O B pode ser zero? Pode. O C pode ser zero? Pode. Mas o A não pode ser zero. E todos podem ser quaisquer números, tirando o A igual a zero. Então, você tem um exemplo aí do lado, que tem assim, x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a zero. Ou seja, quanto é que vale A aí? 2. O A vale 2? O A, se você perceber, ó, deixa eu trocar aqui de cor. O A tá aqui, ó. Ele Ah, não, está é 1. junto É 1. ao x ao quadrado. Então, o A, ó, está aqui, ó. É 1, quando não aparece. O A vale 1. Quanto é que vale o B? 3. Tá. Cuidado com o sinal do número. Todo sinal do número está antes dele. Então, o sinal do número 3 é menos. Então, você tem que considerar o sinal também. Então, o B não é 3, e sim menos 3. E quanto é que vale C? 2. Pronto. Não, O 2. C vale 2. Então, é isso, gente. O A é 1, o B é menos 3, o C é 2. Vocês precisam saber identificar esses valores. Esses valores nós chamamos de coeficientes, tá? O A, o B e o C são chamados de coeficientes. Ok? Aí eu posso perguntar, quais são os coeficientes? Qual é o valor dos coeficientes A, B e C? Você já sabe o que é que representa. Deixa eu colocar só mais um exemplo aqui, ó. Eu tenho 3 menos 5x ao quadrado mais 3x igual a zero. Pergunta primeiro. Essa equação é uma equação do segundo grau? Não, Por quê? porque não tem o x. Olha direito ali, ó. É por causa do C? Não sei. Eu não consegui o A, o B e o C. Ó, eu tenho que ter A, B e C, onde B pode não ter, porque B pode ser zero. O C pode também não ter, porque o C pode ser zero. O A tem que ter. Então, olhando para essa equação, vocês consideram que ela não é do segundo grau? É, professor. É. Se ela é, qual é o valor de A, de B e de C? O valor de A é 3. 3. O B é menos 5. B é menos 5. O B é menos 5. E o C é 0. E o C é 0. Errar faz parte do processo. E todo mundo errou. Uai, 5. Vamos ver? Errar faz parte, viu, galera? Vamos lá, vamos errar de novo. Ah, entendi. O A é menos 5. O 3. O B é 3. E O B é o 3 C é 3. e o C é 3. E aí, erraram? Acertaram agora? Entenderam? Só falta que o B é 3x. Não, o B é sempre um valor numérico. O A, o B e o C não pode ser com X, Andrei.
Ah, entendi. É sempre o valor ó, que está do lado. Ó, tá vendo aqui? Ó, o A tá junto ao x quadrado. O B ó, tá junto ao x. Você Aham. precisa identificar isso. É Mas que ele pode você nunca inverter, vai levar o x. pode inverter as posições, né? E aí eu trouxe um exemplo invertendo as posições. Só para ver se vocês estavam cientes disso. Mas aprenderam agora. Que eu posso ter em qualquer posição. Mas o A sempre vai acompanhar o x quadrado. O B sempre vai acompanhar o x. E o C sempre vai estar sozinho. Entenderam? Independente de ser negativo ou positivo, sempre Isso vai dar início ao delta, né, também, né? x2. Vai. X ao quadrado. Deixa eu colocar mais um exemplo aqui. Eu quero pegar vocês. 2x ao quadrado menos 7 igual a zero. Isso é a equação do segundo grau? Não, porque não tem o C. Ah, o B. Lembra que o B podia ser zero? Ah, é isso. Quem é que não pode ser zero? O A. O A. Mas o B O A. pode, Eliel. Entendeu? Ele pode estar fora. Então eu pergunto, é uma equação do segundo grau? É. É. Quem determina, galera, a equação ser do segundo grau é o termo x elevado ao quadrado. Ó, isso aqui, ó, Eliel. Isso determina. O maior, claro, né? Porque assim, se eu tiver x ao quadrado. Se eu botar outra cor aqui. Se eu tiver x à sétima, mais x à quarta, mais x ao quadrado, mais x à terceira, mais x. Essa equação de que grau? Igual a zero, né? Qual seria o grau? Não sei. O grau é o maior. Então é 7? Pronto. Essa é do sétimo grau. Entendeu? Se eu apago aqui, ó, essa equação de que grau? Quarto grau. Quarto grau. Certo? Mesmo que eu apague esse aqui do meio e esse daqui, ela continua sendo de que grau? Quarto grau. Quarto grau. É a maior potência que aparece, determina o grau da equação. Ok? Ok. Então, essa é do segundo grau. Beleza. Então, se é, vamos lá. Quem é A? 2. Quem é B? 0. E quem é C? Menos 7. Aí eu pergunto para você, ela é completa? Ou seja, ela tem todos os coeficientes? Não. Não. Então eu chamo que essa equação é uma equação do segundo grau incompleta. Beleza? Outro exemplo. Menos 5x ao quadrado mais 3x igual a zero. É do segundo grau? É. É. Então vamos lá. Se for, né? Vamos achar quem é A. Menos 5. É menos 5x ao Menos 5. quadrado. Não leva o x, Robert. É só o É. número. Certo? Certo. Quem é B? 3. 3. E quem é C? 0. 0. 0. Porque o C não está. Logo, essa equação ela é completa ou incompleta? Incompleta. Completa. Oh, eu vou escrever no I completa sem N. Então, o terceiro exemplo foi incompleta. O segundo exemplo foi incompleta. E o primeiro exemplo aqui em cima, completa? É. Então, essa é completa. Então, agora, nessa aula, você já sabe identificar quando é do segundo grau ou não é. Você já sabe identificar o valor de A, de B e de C. E já sabe identificar se é completa ou incompleta. São três coisas iniciais que vocês têm que saber nessa aula.
né, desse início de aula. Alguém tem dúvida aí? Tranquilo, né? No terceiro item, ele vem falando um pouco sobre função, mas eu vou tirar essa palavra função, porque a gente não consegue fazer essa. A gente pode até terminar essa unidade dando ideia do que seria uma função, mas eu vou ainda ficar em equação. Eu vou aproveitar essa tópico 3 aí, lendo as paisagens da trilha, para perguntar uma coisa para vocês. Tá vendo essa figura aí? Né? Um cara vai lançar uma bola na cesta. Né? Então, quando você lança uma bola na cesta, não desse jeito que está fazendo, mas quando você traz de cima para baixo assim, ó, e joga para a pessoa, a bola descreve uma curva, tá? Essa curva, ela é chamada de curva parabólica, que é exatamente a curva que a gente vai desenhar da equação do segundo grau. Porque nós vamos fazer depois, construir o gráfico da equação do segundo grau. E o gráfico da equação do segundo grau, ela é assim, como se você estivesse jogando uma bola para cima, né? E a bola sobe, atinge um ponto mais alto e depois desce. Então, essa trajetória é chamada de trajetória parabólica, que parece uma parábola, né? Parabólica. Certo? Então, quando a gente construir o gráfico da equação do segundo grau, a gente vai construir e no final disso vai dar essas curvas. Essa curva pode ser voltada para baixo, concavidade voltada para baixo, ou ela pode ter a concavidade e a abertura, viu? Voltada para cima, tá? E você sabe quem é que determina isso? O valor de A. Se o A for negativo e se o A for positivo. Mas a gente vai ver isso com mais calma. Só estou dando um spoiler aqui de como é o gráfico disso aqui. E aí ele continua com algumas explorações da trilha, explorando a trilha na parte 4. E aí função de novo, eu vou pular isso aqui, não vou fazer desse jeito. Porque vocês vão ver função direitinho no primeiro ano. Certo? A trilha toda voltada em cima. E praticamente a trilha acabada. E não é isso que eu estou querendo. É um pouco parecido com isso. Bom, diante dessa configuração, eu trouxe aqui uma atividade. Cadê? Que se vocês quiserem já fazer, eu tenho até um slide aqui. Deixa eu entrar aqui na aula do meu colega Anderson, que ele também dá aula para o nono ano. Ele trouxe uma. Será que é esse? Não, história. Puxa, não apareceu aqui. 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 Ele trouxe um slide, tá vendo? Equação do segundo grau. Aí falou aqui as equações. Aqui, por exemplo, qual dessas três aqui ela é do segundo grau? A terceira. A terceira, né, galera? A primeira não é e a segunda também não é. Das equações a seguir, identifique quais são equações do primeiro grau.
quem seria do primeiro grau? Ou seja, se a do segundo grau aparece o 2, né, o x ao quadrado, AB, o do primeiro grau aparece elevado a 1, AB, A e a B? a A e a B. Aí ele define aqui, ó, a equação do segundo grau, que a gente definiu, tá vendo? O A é 2, o B é menos 2, o C é menos 40. Tá vendo? O A tá sempre junto ao x ao quadrado, tá? Quem foi? Esqueci o nome dele, Andrei. Tá, Andrei? Não leva a x, é somente o A, o número que aparece. Quando não Beleza. aparece, é 1. Beleza. O B também está junto ao x, não o x quadrado, é ao x. E o C está sempre sozinho. É o termo independente. Então, ele chama de primeiro termo, segundo termo e terceiro termo. Ou também chamado de termo independente. Aqui ele faz alguns exemplos. A primeira equação aqui, ela é completa ou incompleta? Completa. Completa. A segunda. Incompleta. Agora, quando a gente fala incompleta, a gente diz assim, ó, incompleta em... Aí diz qual é a letra, B ou B. C? B. Beleza. Essa aqui. E essa aqui? Incompleta. Em quem? Em C. Incompleta em C. Ou seja, diz que, quando você diz que é incompleta em C, é porque C está faltando. Importante, né, que o A, aí ele fala aqui dessa importância, a 4x mais 7 igual a 0, ela é a equação do segundo grau? Pergunto para vocês. É. Todo mundo concorda com Eliel? 4x mais 7 Ah, igual a não, 0. não. é primeiro Não grau. é. Isso, é do primeiro grau. E por que ela não é? Porque o A aí é 0. E o A não pode ser 0. O A sempre É qualquer A. número diferente de 0. Quer falar, Robert? Não, eu ia falar que o A é sempre x ao quadrado, só isso. E seu A está sempre junto ao x quadrado. Perfeito. E exercício. Vamos lá exercitar? Vou botar aqui do lado. E vocês vão me ajudar aqui. Eu quero que vocês digam destaques quais equações abaixo. Ah, só para dizer o que é do segundo grau. A A, e C, D. A e D. A e D. Todo mundo concorda? segundo grau, professor? Segundo Assim. grau, é. É isso mesmo, Robert? Não. Vamos lá. O A é. Sim. Sim, Ela é sim. completa? É. É, Quem é o valor de A? 4. já é 4. B Menos 4. Menos 4, isso. e C. 1. Letra B é segundo grau? Não. Não, Falso. primeiro Então, grau. eu não preciso nem falar nada. É falso. C. A é verdadeira. Letra Não, é C falso, é falso, é falso, falso. é falso. De que grau é a letra C? Terceiro grau. Terceiro É grau. falso. Aqui é primeiro grau. E aqui é terceiro grau. Letra D é verdadeira? É. Qual o valor de A? Menos 3. Menos 3. Qual o valor de B? 4. E o valor de C? 5. 5. Letra E é ou não é? É. Isso. É. Qual o valor de A? 1. E B 0. E C 0. Eu, Zero, eu nem isso. tinha feito esse exemplo, né? Existe a equação do segundo grau que tanto o B quanto o C
Também é zero. Então elas são Esse. incompletas, né, esse professor? Elas são incompletas, hein? Completa em B e em C. Aqui está a solução. Aqui são exercícios. Mas é isso. Eu não finalizei, eu vou continuar com a equação do segundo grau na próxima semana, porque nós temos que ver, sabe o quê? É o que a Liel falou aí, né? É a forma de delta. Ó, a gente vai ver isso na próxima aula, ó. Os valores do coeficiente da segundo grau vai ser B, A e C. Então, se o A foi 1, vai ser 4 vezes 1 vezes C, que pode ser 0. Então, 4 Isso. vezes 1 vezes 0 e o B vai ser ao quadrado. Então, se o B for 2, vai ser 2 ao quadrado. O Tranquilo. professor, o valor de delta é quase igual ao valor de Bhaskara. Porque Bhaskara, né, foi o matemático que solucionou esse problema. E a forma de Bhaskara é essas duas juntas. Porque vocês vão encontrar no livro, em livros, que a fórmula é essa, ó, uma só. X é igual a menos B mais ou menos raiz de B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, tudo isso dividido por 2A. Se você reparar, essa fórmula aqui são as duas separadas em cima. Tá vendo? Porque aqui, ó, tem delta. E delta tá aqui separado, tá vendo? Em cima. E eu coloquei aqui embaixo ela aberta. Então, fazer de uma vez só. Eu prefiro que vocês façam igual a parte de cima. Certo? Separado. Ok? Então é isso, gente. Não vou me alongar muito hoje, não. Porque esse assunto aqui, a gente vai fazer muito exercício na próxima aula. De equação de segundo grau. Muitos problemas também. E fica a nossa atividade, que eu não mostrei. Deixa eu mostrar aqui. Essa é a atividade. Cadê? Essa é a atividade que eu passei para vocês. Ó. É um Google Formulário. Vocês vão abrir aqui a atividade. Vocês vão abrir a atividade. Tá vendo? Eu vou abrir aqui para vocês verem. E aí vocês vão acessar e vão responder. Tá vendo? Bota o nome do aluno, sua resposta. Nono ano A e B, na verdade é porque essa atividade Anderson me deu. Vocês são nono C, né? No A, Vespertino. Ah, bem A gente chama de certinho. A vespertino, né? Então, faz favor, marque no A, tá? Ó, faz assim, ó. Eu vou tirar essa atividade. Vou fazer assim, ó. Eu vou tirar essa atividade daqui. Eu não posso tirar mais. Não faço atividade hoje. Deixa eu só fazer essa mudança aqui, para a gente não ter confusão lá com o professor de outra turma, tá? Para não confundir as respostas. Então, não mexo na atividade agora. Mas a atividade que eu estou passando para vocês é bem simples, é exatamente isso que a gente acabou de fazer. Certo? Tá vendo? Observe a equação do segundo grau, podendo afirmar que os coeficientes são, quais equações abaixo são do segundo grau, e assim por diante. Então, são tudo em relação ao que a gente fez agora, que a gente estudou agora. Tá? Então, mas não façam nada hoje, não. Eu vou fazer isso, eu vou até tirar ela, para que vocês não precisem fazer nada agora. Aí eu posto ela amanhã. Editar. Deixa eu botar ela como rascunho. E depois vocês fazem, certo? Beleza, gente? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Só recapitulando, quando for um aumento, vai ser o posterior sobre o anterior. Isso. Não, quando for aumento ou quando for desconto, vai ser sempre o posterior dividido pelo anterior. Professor. Certo, Eliel? Certo. Professor. O que vai dar diferença, Eliel, é que quando for aumento,
vai ser sempre 1, alguma coisa. E quando for desconto, vai dar sempre 0, alguma coisa. Mas e se for tipo 40 dividido por 42? Se o valor real fosse 40 e o aumento seria de R$ 2. Mas aí você dividiria 42 por 40. Você não vai dividir. É sempre o valor final dividido pelo valor inicial. Entendeu? Hum, Você não vai escolher dividir o maior pelo menor. Não. Você vai escolher dividir sempre o valor final pelo valor inicial. Independente se esse valor diminuiu ou aumentou. Entende? Tranquilo? tranquilo. A atividade que o senhor passou lá foi a antiga, acho que da porcentagem. É isso que o senhor está discutindo com ele. Não, estou discutindo com ele. Ah, sim. Estou discutindo, sim, essa dúvida que ele está falando, né? Pelo valor de aumento, pelo valor de... Porque quando você compra a prazo, geralmente você compra com valor com acréscimo, né? Você ia pagar R$ 10, mas vai pagar 20 no final. Então, a gente está discutindo isso. Como é que faz essa conta? É que eu fiquei na dúvida e eu acabei botando 20% naquela faixa. Na segunda Aí resposta. depende. Pode ser que seja 20%, mas depende do valor que foi. É, Eu só não posso dar a resposta, né? Mas o eu acho cálculo é que feito assim. eu acho que foi na calculadora Aham. para reais. Entendi. Mas vocês podem estar tirando dúvida comigo no próprio espaço. Certo, galera? Certo. Então, um abraço a todos. Obrigado pela presença de vocês. Não esqueçam de dar a presença lá, tá? E na próxima aula a gente continua com essa trilha 6, trabalhando com a equação do segundo grau. Ok? Um Ok. abraço a todos. Tchau, tchau. Até semana que vem. Até.